Vamos meditar o Evangelho de domingo, está em Marcos 7, do 1 ao 8, 14, 15 e 21 ao 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, nessa passagem bíblica, que está lá em Marcos, ele vem nos falar que as coisas, igual o que os fariseus colocavam, que eles tinham uma tradição de lavar as mãos antes de se alimentar, uma tradição de como lavar os copos, jarras e vasilhas, e que eles tinham essa forma, que foram aprendidos, que eles aprenderam com os seus antepassados, por tradição. E ele questionou a Jesus porque um dos discípulos dele não fazia a mesma coisa, não respeitava essa tradição. E o Senhor fala, de forma em parábola, que essas pessoas que são os fariseus, eles louvam, Eles louvam a Deus apenas com os lábios, porque dentro do coração deles não tem a essência, que é o que o Senhor pede para que nós possamos fazer. Porque dentro do coração acaba saindo, Ele colocou que não importa o que entra, na boca, mas sim o que sai da boca para fora. O que entra para dentro da boca não é tão importante nesse sentido, que não há mal nenhum. O que faz a maldade em si é o que é colocado no coração, o que é moldado ali no coração, que são as más intenções, as imoralidades, as pessoas como elas são imorais, a forma como cada um quando rouba, quando mata o outro, quando comete o adultério, quando faz ambições desmedidas, prejudicando o outro, maldades, com fraudes, com devassidão, inveja, quando calunia outra pessoa, através da questão do orgulho e a falta de juízo. Todas essas más intenções brotam do coração do homem. E aí esse mesmo homem está deixando de observar os seus mandamentos. São hipócritas. Então a gente deve preocupar sim com esta palavra, com o que seu coração tem realizado no seu dia a dia. Devemos prestar atenção e termos
um coração igual ao de Jesus, igual ou próximo igual ao de Jesus. Não podemos deixar que todas essas más intenções brotem em nossos corações. Deus abençoe você.